Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda o Senhor no seu lugar. Pega suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Bendiga Ele que é digno de glória, digno de honra, de louvor. Bendito és tu, Senhor. Glória àquele que era, que é e que há de vir. É tudo sobre Jesus, a Ele a glória e a honra. Aleluia, 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 aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, memorial. Amém, queridos? Pode sentar no seu lugar, que Deus te abençoe nessa noite. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você e você que nos acompanha de casa, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre você também. Que bom que você chegou aqui hoje à noite. Para nós é uma alegria te receber e é uma alegria contar para você um pouco da história do que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Isso tem sido bom. Abra sua Bíblia na parábola mais conhecida do Senhor Jesus, em Lucas, capítulo de número 15, versículos de 12 em diante. Quero ler com você a parábola do filho pródigo, mas quero tentar trazer luz sobre um assunto muito importante que está nas entrelinhas dessa parábola. Falo com você hoje sobre a verdadeira santidade. A verdadeira santidade. E para isso nós vamos ler Lucas, capítulo de número 15, dos versículos 12 a 32. O texto não será projetado, então você, por gentileza, acompanhe na sua Bíblia onde você estiver. Lucas 15, versículos 12 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é isso? O que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho... Você sabe que a coisa está ruim em casa quando o pronome deixa de ser no plural, né? Na sua casa é assim também? Quando eu chego em casa e a minha esposa diz assim: sabe o que o seu filho fez? Ok, então... Não, é assim lá na sua casa também? Perdi o texto. Aqui. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Jesus, fala ao nosso coração, ilumina nossa mente nos próximos minutos, e que em tudo Jesus Cristo receba a glória, a honra e o louvor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Santidade é um dos assuntos mais
exauridos na Bíblia, no sentido de que você, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver o tom da santidade de Deus acontecendo. A gente poderia pregar uma série de sermões só sobre santidade. Hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre, quem sabe, entendermos por que, para alguns de nós, a gente não consegue viver uma santidade verdadeira na nossa vida. Porque muitos de nós tropeçam no assunto quando o assunto é santidade, ou porque muitos de nós até evita o assunto santidade, porque o conceito sobre santidade não está correto na nossa mente e no coração. Quando a gente fala de santidade, eu enxergo duas, vamos dizer assim, duas distorções quando o assunto é santidade. E essas duas distorções estão aqui no texto que nós lemos. A primeira distorção que eu enxergo é a libertinagem. E a libertinagem é o seguinte: eu sou salvo pela graça. Efésios capítulo número 2 me garante isso, vocês são salvos pela graça. Se eu sou salvo pela graça, não importa o jeito que eu vivo, não preciso viver em santidade, porque a minha santidade não me salva. Então, sendo santo ou não sendo santo, não é a santidade que me salva, o que me salva é a graça. Logo, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque é a graça que me salva e está tudo bem. Deixa eu te adiantar, não está tudo bem, tá? Então esse é um conceito, uma mentira, um sofisma, que é uma meia verdade, porque sou salvo pela graça, é verdade, posso viver como eu quiser, é mentira. E muitas pessoas distorcem o conceito de santidade e dizer, faça o que você quiser, no final a graça vai dar um jeito de te salvar. Então, eu queria dizer isso para você hoje: santidade não é o motivo pelo qual você foi salvo. Santidade é a evidência de que você foi salvo. Nós não somos santos para conquistar a nossa salvação. Nós somos santos porque a salvação já nos conquistou. Por isso que a santidade está na nossa vida. Então essa é uma primeira distorção sobre santidade. É por isso que eu posso dizer para você, talvez sem medo de errar hoje à noite, que aonde não há santidade, não há salvação. Aonde não há santidade, não há salvação. Só para eu descortinar um pouquinho disso para você, eu às vezes observo as pessoas emoldurando o comportamento das pessoas. E aí às vezes uma pessoa chega para você e fala assim, pastor, fulano ali, aquele ali tem um espírito de lascívia. Já ouviu alguém falar assim? Aquele espírito de lascívia. Como assim? A pessoa está dizendo que ela tem um espírito de lascívia, ela está dizendo, ali está metido com impureza, ali está metido com prostituição, a vida dele sempre foi marcada assim, tem um espírito de lascívia. Não, fulano tem um espírito de falsidade, ali é espírito de falsidade, ali é mentira, é passar os outros para trás. Já ouviu as pessoas falarem assim? Ou então a pessoa chega para você e fala assim, fulano tem espírito de porco, né? Torcedor do Palmeiras, levou 2 hoje. Espírito de porco, o único bicho que ficou possesso na Bíblia, certo? Porco. Ok. Quando nós aceitamos Jesus, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia me garante que tem um Espírito que passa a morar dentro de mim. A Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito. Espírito. Logo, se o que habita dentro de mim é o Espírito Santo, qual há de ser uma característica evidente de que o Espírito Santo está em mim? Eu vivo em santidade, porque o Espírito que agora habita em mim é o Espírito Santo, e as obras que Ele passa a produzir em mim são obras de santidade. Então, a principal evidência de que alguém é habitado pelo Espírito Santo é que ele vive em santidade. A santidade é uma evidência da salvação. Mas há essa distorção de liberalismo, e uma outra distorção sobre santidade, indo para o outro lado e para o outro extremo, é o legalismo. É onde eu digo assim, eu tenho que fazer tudo certo, porque se eu não fizer tudo certo, eu não vou ser salvo. Eu não posso errar, eu não posso colocar o pé fora da linha em momento algum. Eu tenho que cumprir todas as regras, eu tenho que fazer tudo certinho, porque se eu não fizer tudo certinho, não há esperança para mim. E isso é o legalismo, porque eu começo a acreditar que a partir do meu esforço, a partir do meu empenho em observar a lei, em guardar a lei, em cumprir os preceitos de Deus, eu sou alguém que mereço ser salvo. É por isso que toda pessoa legalista, com o tempo, ela se torna orgulhosa. O legalismo é orgulhoso. No legalismo diz, eu faço, você pecador vai arder no mármore do inferno, comido de bicho.
Porque eu consigo, esses pecadores aí não conseguem. Por isso que todo lugar de religião legalista é um lugar altivo, é um lugar de orgulho. E Jesus está abordando essas duas questões com a audiência que está ouvindo eles. É por isso que eu li essa parábola para você. Porque Lucas capítulo número 15 tem 3 parábolas. E quem que está ouvindo Jesus ao contar essas parábolas? Lá no começo do 15, versículos 1 e 2, diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então a gente tem a encarnação desses dois jeitos de viver. Publicanos e pecadores, que são aquelas pessoas que disseram: eu não tenho nada com a lei, não vou guardar nada, não vou ouvir preceito nenhum, vou fazer o que eu quiser e vou viver como se Deus não existisse. E você tem do outro lado os fariseus, que são aqueles que são legalistas, que vivem não só os 10 mandamentos, mas todos os 613 mandamentos da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. No Pentateuco, a escola rabínica da época dizia que você tinha o mitzvot, 613 mandamentos que você tinha que observar, e eles se gabavam disso. Então Jesus está falando essa parábola, e ele vai contar uma história sobre 2 filhos, um filho mais novo que na libertinagem dá as costas para o pai, e um filho mais velho que está sempre próximo do pai em obediência. E é dessa história que eu penso que Jesus nos ajuda a enxergar o que seja viver uma santidade verdadeira. Porque santidade, irmãos, é o que agrada a Deus. É o que agrada a Deus. É por isso que Hebreus vai nos dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade é o que agrada ao Senhor. E hoje, se a gente fizesse essa pergunta para nós: eu estou vivendo santidade? A minha santidade é verdadeira? Há um tempo atrás eu li um livro, ele é famoso, chamado 5 Linguagens do Amor. Se você não leu, leia, é um excelente livro para casais. E ele fala sobre as linguagens do amor. Ele fala sobre palavras de afirmação. Então aquela pessoa que gosta de receber elogio, gosta que falem bem dela, ou ele gosta de elogiar outra pessoa. Você tem a linguagem do amor presente, e essa linguagem é perigosíssima. É caro, sai caro. Se você está namorando alguém que a linguagem de amor é presente, ora, varão, ora que ainda dá tempo. Linguagem do amor, presente, receber presentes. Outra linguagem de amor, tempo de qualidade. Gosto de que tenha tempo dedicado, atenção, que olhe para mim quando está falando. Outra linguagem de amor, atos de serviços. Você gosta daquele seu escravo pessoal que busca água, né? Que vai lá de madrugada e pega um negócio que você está precisando. Aquilo alegra o seu coração, fala: isso, fulano me ama. Ok, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a linguagem do amor de Deus? Qual é a linguagem do amor de Deus? Falo para você hoje sem sombra de dúvidas: a linguagem do amor de Deus é santidade. Quem ama o Senhor, anda em santidade. Quem ama o Senhor, vive em santidade. Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser de verdade na minha vida. E quando o Senhor conta essa parábola, 4 perguntas que eu vou tentar responder rapidamente hoje, que estão em jogo aqui. Quem é Deus? O que é pecado? O que é salvação? E como viver em santidade? Quem é Deus? O que é pecado? O que é salvação? E como viver em santidade? Então a primeira pergunta que Jesus está respondendo para nós, já falei aqui, a primeira pergunta que ele está respondendo para nós é: quem é Deus? E aqui Jesus está dizendo para nós que Deus é Pai. Ele poderia começar a história dizendo assim: havia um homem que tinha 2 empregados. Então, se aquele homem tem 2 empregados, ele é um patrão. E se ele é um patrão, o que ele espera é que seus empregados batam a meta, que eles entreguem resultados. É isso que espera, se esse homem é um patrão. O que importa é o desempenho, é o resultado. Muita gente caminha com Deus, achando que andar com Deus é bater meta e ter desempenho, entregar as coisas, fazer as coisas. Ele poderia dizer: este homem tinha 2 servos. E se ele começa dizendo assim, o que Jesus está apontando é que a característica principal de Deus, ou a característica primária de Deus com a qual ele se revela a nós, é sendo o Senhor. E se ele tem 2 servos, o que importa é que você obedeça e nada mais. Com vontade, sem vontade, reclamando, não sendo a sua verdade, obedeça. Porque o que importa para Deus, no final das contas, é que você obedeça. Ele também não vai dizer, por exemplo, que este homem era um juiz. Então esse juiz tinha 2 advogados, esse juiz tinha 2 testemunhas, esse juiz
juiz tinha 2 acusados, 2 vítimas. Não é esse também o termo que ele usa. Ele não vai dizer que o Criador tinha 2 criaturas e ele manietava aquelas criaturas do jeito que ele queria, nada disso. O termo que Jesus escolhe é dizer que aquele homem, versículo 12, tinha dois filhos. Quando Jesus quer ensinar para nós o que seja de fato andar em santidade com Deus, Ele está nos dizendo, Deus é Pai. Deus é Pai e Deus tem seus filhos. Só anda em santidade de verdade quem entende que Deus é Pai. Deus não espera de nós só obediência, Deus não espera só de nós resultados, Deus não espera só de nós submissão. O que Deus espera de nós se Ele é um filho? Se Ele é um pai, perdão, Ele espera que eu viva como um filho. Se Ele é meu Pai, e se é assim que Ele resolve se revelar a mim, para me ensinar o que é andar com Ele, Ele espera que eu viva como um filho. Quando Jesus vem, a gente tem que discernir um pouco da missão de Jesus. Claro que é nos salvar e é nos religar a Deus. Mas Jesus vem, Jesus faz milagres. Só que os milagres na Bíblia não são inéditos. Muitos milagres que a gente cita não estão no Novo Testamento. A gente cita milagres do Antigo Testamento, sim ou não? Jesus faz prodígios, sinais, mas prodígio e sinal também tem no Antigo Testamento. Jesus mostra o poder de Deus, mas o povo sabia que Deus era poderoso. Tem ações poderosas do Senhor também no Antigo Testamento. Então Jesus não vem revelar milagre, não vem revelar poder, não vem revelar sinais. O que Jesus vem trazer para aquele povo? Jesus vem revelar que Deus é Pai, que Deus Ele está para além do Criador e para além do soberano. Ele é Pai. Talvez se você perguntasse para alguém da época, Deus é Pai? Um religioso diria, pode ser, como aquele que da sua semente todas as coisas foram criadas. Mas esse Pai que Jesus vai revelar é o Pai relacional, é o Pai que se importa comigo. E eu queria dizer isso a todos que estão aqui hoje, você tem um Pai que se importa com você. Você tem um Pai que sabe quando um fio de cabelo da sua cabeça cai. Você tem um Pai que sabe das suas dores, você tem um Pai que se importa com você. Ele cuida dos pardais, dos passarinhos, das aves, das flores do campo. Jesus diz, que dirá se Ele não vai cuidar de você? Esse Pai relacional, esse Pai pessoal. Jesus extrapola esse conceito quando no Getsêmani, em Marcos capítulo 14, Ele chega a orar dizendo, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que se possível lhe fosse poupada aquela hora, e dizia, Abba Pai, Abba Pai. Abba Pai é paizinho, meu paizinho. É um diminutivo, é um carinho, é uma relação profunda de amor entre pai e filho. Abba. Pai é o tipo de palavra que cura o nosso coração. Pai é o tipo de relação, quando bem estabelecida, que cura o nosso coração. Fecha seus olhos por 10 segundos, se você pode, onde você estiver. Erga suas mãos aos céus. Olha para o céu, você está de olho fechado, mas erga a sua cabeça junto com as suas mãos e diga assim, Pai. Apresenta a sua vida para o seu Pai agora. Talvez há tanto tempo que você não ora para Deus, como quem ora a um Pai. O Senhor é o seu Pai, e Ele se importa com você. Você é filho de Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Senhor, o Senhor é juiz, o Senhor é Criador, mas o Senhor nos trata como seus filhos. Obrigado porque nós temos um Abba Pai que cuida de nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Temos um Pai sobre as nossas vidas. É por isso que quando os discípulos falam, ensina-nos a orar, Senhor, como que Jesus ensinou? Pai nosso, Pai. Dirija-se ao seu Pai quando você for orar. Quando a gente entende quem é o Pai, isso muda a nossa relação, e isso traz uma base para que a gente possa viver uma vida de santidade, de verdade. Quando a gente fala Pai, cada um tem a sua lembrança. Eu não sei como é a sua história familiar. Talvez você foi criado por um pai bravo, por um pai austero, por um pai presente demais, intrometido demais, ou por um pai ausente demais, ou exigente demais, ou não teve pai.
Mas Jesus está contando essa história para nos mostrar que Deus é um pai diferente do seu pai. E aí Jesus coloca sobre nós a história, a parábola mais conhecida da Bíblia. O homem tinha 2 filhos, o mais novo chegou e disse: pai, eu quero a minha herança, eu quero o que é meu por direito. 99% dos comentaristas bíblicos vão dizer que nesse momento o filho está dizendo para o seu pai: pai, eu gostaria que o senhor morresse. É isso que eu queria que o senhor morresse. O senhor está aí fazendo Cooper, comendo pão integral, tirando o açúcar da alimentação, não vai morrer nunca, né? Então, eu queria que o senhor morresse, então me dá a minha parte na herança. Nesse momento, quando a audiência começa a ver essa história, o que eles esperavam da reação do pai era o seguinte: que ele pegasse aquele menino pelo colarinho, levasse ele no meio da cidade e apedrejasse aquele moleque. Porque na lei de Deus dizia que se o filho desonrasse publicamente seu pai e sua mãe, ele era passível de pena de morte, tão severo que ela é isso. Então a audiência está ali, esse pai vai fazer isso. E aí aquele pai faz o quê? Ele vende as suas coisas, ele reparte, ele está aqui, filho, o que é meu então é seu, vai embora. E o menino vai, gasta absolutamente tudo aquilo. Jesus vai aumentando o escândalo do que está acontecendo. Então ele se envolve com prostituição, com bebida, com as drogas da época. E a gente ouvindo hoje, em 2025, já nos assombra, que dirá no Antigo Oriente Próximo. Então eles estão ouvindo aquilo e a história vai ficando cada vez mais escandalosa, porque o dinheiro acaba e o menino vai trabalhar com porcos, o animal que era mais rejeitado para o judeu não criava porco, o judeu não comia porco, ele não se aproximava de porco. Pegou, palmeirense? Porque para eles era um animal imundo, e Jesus coloca exatamente essa figura ali. E Jesus aumenta mais o escândalo ainda, quando ele diz que em determinado momento, aquele rapaz, ele não quis comer o porco. Ele não olhou para os porcos e disse: essa pururuca aqui, esse bacon, essa costelinha. Ele quer comer a comida que se dava para o porco. Então ele está dizendo, aquele rapaz estava agindo como um porco. Queria ser um deles. E aí no momento ele cai em si. E ele diz assim: eu aqui morrendo de fome, meu pai tem os seus trabalhadores, eles têm pão, vou voltar, vou dizer, pequei contra ti, pequei contra o céu. E aquele menino faz o caminho de volta. E Jesus vai aumentando o escândalo da história, porque ele diz que quando o menino vem na estrada, o pai o vê. Lembra que o menino está voltando, e o menino não está voltando casado. O menino não está voltando formado, ele não é como aqueles meninos que foi para a cidade grande e volta para o interior metido a besta, dizendo: eu se formei, né? Eu se formei em letras, agora é comigo. Não é isso. Ele não está voltando para apresentar os netos para o pai, ele está voltando sujo, ele está voltando fedido, ele está voltando quebrado, despedaçado. E aí o pai, Jesus aumenta o escândalo da história, porque daí o pai sai correndo na direção do menino, e a audiência está aqui e fala assim: bom, agora esse menino vai levar uma surra, é isso que vai acontecer. E Jesus aumenta o escândalo da história, dizendo não, ele corre e ele abraça aquele filho. E no meio da confissão do pecado daquele filho, ele beija aquele filho, e ele diz assim: dê um banho no menino, coloca um anel nele, vamos pôr uma roupa nele, e vamos fazer uma festa para ele, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por que Jesus está falando isso, irmãos? Porque Deus é um pai diferente do nosso pai. Porque Deus é um pai que perdoa. Porque Deus é um pai que tem um profundo interesse de que seus filhos estejam próximos dele. Então se lembre, quando você for desafiado a viver em santidade, que você não tem em essência, em primeiro lugar no céu, um executor, um juiz, um velho bravo de barba com um raio austero, esperando você errar para jogar um raio na sua cabeça. Não, você tem um pai, e ele se importa com você, e ele sabe da sua fraqueza, e ele sempre está disposto a recomeçar, se o seu arrependimento for verdadeiro. Essa é a pergunta que Jesus está respondendo para nós: quem é Deus? A segunda pergunta que ele está respondendo é: o que é pecado? Porque quando a gente fala de santidade, o primeiro conceito que talvez venha à nossa cabeça é: santidade é não andar em pecado. E está certo, não andar no pecado. Mas o que é pecado? Essa audiência define pecado como não errar, como não pisar na bola em nenhum dos 613 mandamentos. Havia uma definição muito corrente há um tempo atrás, na igreja protestante, que pecar era errar o alvo. Quem é dessa época? Pecar é errar o alvo. Isso, mas é isso mesmo. Então eu queria dizer para você, o que Jesus está deixando claro nessa parábola para nós é que pecado é o que nos afasta do Pai. Isso é pecado.
Quando nos afastamos de Deus, é ali que o pecado chegou. O pecado é aquilo que te desconecta de Deus. É por isso que Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é uma separação, um afastamento do Pai. Pecado é o que nos afasta do Pai. E no texto que nós estamos lendo, a gente vai ver o seguinte: para nós, no novo, isso aí tá, no filho mais novo, está claro. Ele foi embora, deu linha na pipa, viveu do jeito que quis, viveu como se o pai não existisse. Mas e o mais velho? E aí quando chega no mais velho, Jesus dá um bug no nosso sistema teológico, porque ele vai colocar uma frase na boca do mais velho, que diz assim, Lucas 15:29, o irmão mais velho dizendo: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Esse rapaz, que obedecia a todos os mandamentos, também estava afastado do pai. Talvez não geograficamente, mas no coração, ele estava longe do pai. Os dois filhos têm o mesmo pecado. Você pode conhecer todos os mandamentos de Deus e mesmo assim talvez não andar em santidade verdadeira. Você pode obedecer muito dos princípios e dos preceitos de Deus e mesmo assim não andar em santidade verdadeira. Pecado é o que nos afasta do Pai. Quando Jesus resume a lei, ele vai dizer assim: ame a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento, forças. Então a coisa mais importante da vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Então você pode anotar onde você quiser, se você quiser hoje à noite. Quando você deixa de amar a Deus acima de todas as coisas, pecado é o que flui desse lugar. Tirei Deus do amor mais importante da minha vida, o pecado vai fluir dali. Todo pecado é a ausência de amar a Deus sobre todas as coisas em alguma área da nossa vida. Então quando o homem se deita na cama da amante, é porque o coração dele há muito tempo já não encontra alegria na presença de Deus. Ninguém está orando, buscando, jejuando, ardendo de amor por Deus e fala assim: amém, isso aí, amanhã eu adultero. Não é assim. Então quando uma pessoa vive falando mal dos outros, é porque ela não se alegra mais em Deus, em abençoar outras pessoas. Há uma área na vida dela que deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando uma pessoa vive falando palavrões que começam com M e com B e que estão virando cultura no meio do povo de Deus, que negócio esquisito é esse, pessoal? Estou falando com os crentes e os caras falando, soltam um M, um B, eu falo assim: você está andando com quem? E aí a Bíblia vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração, e o meu coração deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Então quando as palavras torpes se instalam, é porque no meu coração eu já perdi a alegria de louvar o Senhor. Eu já não amo mais a Deus de todo o coração. Quando eu minto descaradamente, me torno quase que um mitomaníaco, é porque em algum lugar da minha alma eu deixei de amar a Deus com a verdade. A verdade já não me alegra mais. Todo pecado flui de um lugar na nossa vida em que não há amor a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Jesus diz: ame a Deus sobre tudo. E essa é a pergunta que tem que guiar o nosso coração. Quando eu, por ganância, paro de dar atenção para a minha família porque estou morrendo de trabalhar, e nada contra trabalhar. Quando eu fecho os negócios do jeito errado, quando eu passo pessoas para trás, porque o meu objetivo de vida é ficar rico quanto mais cedo possível, porque isso vai provar que eu sou alguma coisa. Quando a ganância se instala, é porque o meu coração já não tem mais contentamento em Deus. Eu já não amo mais Ele, na minha área de contentamento. É por isso que o que Deus quer de nós é um coração que ame a Ele sobre todas as coisas. E esse menino aqui, ele obedece o pai, mas ele obedece sem amor. Ele obedece o pai, mas ele obedece sem amor. Os dois filhos têm o mesmo coração, um todo acabado, todo esfarelado, o outro geograficamente perto do pai, mas os dois têm o mesmo coração, um coração que não ama o pai acima das coisas. Esse é o coração deles.
não amo o pai acima de todas as coisas. Os dois eles só tinham estratégias diferentes, mas os dois queriam as coisas do pai. O mais novo, claramente, não amava o pai mais que as coisas. Pai, me dá minhas coisas, é isso que eu quero. Não quero saber se o senhor está vivo ou morto. E vou viver a minha vida. O mais velho, está claro que ele também amava mais as coisas do pai do que o pai, por dois motivos. Primeiro, que ele não se importava com o que o pai se importava. O que o pai se importava é que o seu filho perdido voltasse para casa. Todo dia o pai ia lá na beira do portão ver se o filho estava voltando. E o mais velho via isso. Mas isso não era o suficiente para comover o coração dele a se importar com aquilo que o pai se importava. A segunda coisa que está clara aqui para mim é que a medida do amor dele também eram coisas. Ô pai, eu te obedeço. E o Senhor não me deu um cabrito. Você obedece a Deus por quê, irmão? Por que você obedece a Deus? Está de olho nas coisas do pai? O filho mais velho só mudou a estratégia. Ele diz, eu vou obedecer o pai, eu vou fazer tudo que o pai quiser, vou obedecer o pai, porque um dia eu vou pôr o dedo na cara dele, e vou dizer assim, o Senhor me deve, eu faço tudo certo, o Senhor me deve uma vida abençoada, o Senhor me deve saúde, o Senhor me deve um carro que não seja roubado, o Senhor me deve uma casa que não entre ladrão, o Senhor me deve, porque eu tenho te obedecido. Então a nossa obediência não é por uma expressão de amor ao Pai, a nossa obediência é porque a gente quer coisas do Pai. Se eu obedecer, se eu fizer tudo certinho, o Pai vai me dar coisas. Então você pode anotar se você quiser. Nós não obedecemos para ganhar coisas de Deus, nós obedecemos porque amamos a Deus. Ah, pastor, tem isso na Bíblia? Tem claramente, eu só parafraseei o texto de Jesus. Ele disse assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência tem que fluir do amor. O pecado se instala onde não há amor a Deus sobre todas as coisas. O pecado é aquilo que vai me afastando do Pai. Isso é pecado. Qual é a outra pergunta que Jesus está respondendo para nós? O que é salvação? E salvação, eu preciso dizer para você que salvação é uma ideia de Deus, é uma ideia do Pai. Salvação é iniciativa do Pai para com relação a nós. Isso é salvação. A salvação é uma iniciativa do Pai e não nossa. É o Pai que corre e pula no pescoço do moleque. É o Pai que providencia novas vestes. É o Pai que providencia o anel. É o Pai que providencia o banho. É o Pai que providencia o sacrifício. É o Pai que providencia a festa. É o Pai que depois sai e vai conversar com o filho mais velho. O Pai é quem toma a iniciativa. Diz o texto da palavra do Senhor que vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Isso aqui é um escândalo também, porque patriarcas não corriam naquela época, culturalmente, por causa da roupa que eles usavam. Para correr ele tinha que levantar aquela roupa e as suas pernas ficariam à mostra, e patriarcas não faziam isso. Jesus está dizendo que pai corre o risco de se envergonhar por causa do filho. O pai toma a iniciativa de ir ao encontro daquele filho. Ninguém aqui nesse lugar hoje pode gloriar-se que a sua salvação foi ideia sua. Então, deixa eu dizer para você, antes de você aceitar a Jesus, foi Jesus quem te aceitou. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele me aceitou, foi Ele que me aceitou. Antes de você correr para o Senhor, foi Ele quem correu para você. Aí você diz, mas espera aí, o filho voltou para casa. O filho tomou uma iniciativa, e Jesus é cirúrgico ao dizer, tanto no versículo 17 e 19, o menino diz assim, quando ele está ali na dificuldade, diz, quantos trabalhadores meu pai tem? E nenhum deles tem falta de pão. Versículo 19, vou voltar para o meu pai e vou dizer, me trata como um dos seus trabalhadores. Por que ele estava voltando para o pai? Não porque ele queria estar com o pai, porque ele queria pão. Queria providência, queria ser tratado como um trabalhador. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei por que é que você está aqui hoje à noite. Eu não sei se você veio aqui hoje em busca de um pão, seja ele qual for. Mas mesmo não sabendo por que você está aqui hoje à noite, eu posso te garantir uma coisa, o Pai está presente aqui hoje.
E talvez você chegou aqui hoje porque você precisa de uma providência no seu casamento, precisa de uma solução financeira, precisa de uma providência numa saúde, uma cura, um pão que você precisa, mas há um Deus presente aqui nesse lugar hoje à noite que se põe no meio da sua história e que corre para te abraçar, independente do quão quebrado você esteja, independente do quão sujo você esteja, independente do quão decepcionado, desapontado você esteja, e Ele corre, Ele te abraça, Ele pula no seu pescoço, Ele te dá um beijo, e o que Ele quer? Ele quer pôr um anel no seu dedo, Ele quer te pôr novas vestes, e Ele quer pôr você para dentro da festa que Ele está fazendo, porque há um cordeiro que foi morto por você. É isso que o Pai quer. Há um Pai. E o menino, quando o Pai vai ao encontro dele, brota um dos sinais mais claros de que a santidade verdadeira chegou na nossa vida: arrependimento. Eu venho o Pai correndo para mim, ele diz assim: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Arrependimento. Arrependimento. Talvez você está aqui hoje e você precisa se arrepender. Talvez você esteja de um dos dois lados. Eu preciso me arrepender de uma lista de coisas erradas que eu fiz e que eu tenho feito. Pai, eu tenho pecado. Eu tenho me deitado onde eu não deveria. Eu tenho feito coisas que eu não deveria. Eu tenho passado por lugares onde eu não deveria estar aqui. Eu me afastei. Eu estou vivendo como se o Senhor não existisse. Ou talvez você está aqui hoje e você precisa se arrepender porque ainda você não descobriu o que de fato é amar a Deus. Senhor, eu não te obedeço porque eu estou com os olhos no teu rosto. Eu te obedeço porque eu estou com os olhos nas tuas mãos. Eu não oro a um pai, eu oro a um provedor. E a gente também precisa talvez se arrepender e dizer: Senhor, eu quero viver não legalismo, eu quero viver relacionamento. Eu quero viver santidade. Eu ainda não descobri o que é te amar. Arrepender-se das motivações erradas é um claro sinal de que a santidade verdadeira chegou na nossa vida. Quando a gente consegue sondar as nossas motivações. Jesus vai responder uma última pergunta. E antes de respondê-la, o Spurgeon dá um sinal para nós. Ele diz assim: santidade é a parte visível da salvação. Ninguém pode julgar ninguém, mas a gente pode inspecionar os frutos. E Spurgeon vai dizer: santidade é a parte visível da salvação, é a evidência. E aí Jesus vai responder para nós: o que é santidade? Santidade, o ponto ficou grande, mas é isso. Santidade é o reconhecimento e a resposta ao preço pago por mim. Isso é santidade. É quando eu reconheço e quando eu respondo ao preço que foi pago por mim. Como é que eu sei que esse menino vai andar em santidade de agora em diante? Esse menino que voltou para casa. Como que eu posso garantir que ele vai andar com a vida certa? Tem uma festa acontecendo, tem um bezerro que foi morto, tem roupa nova, tem anel novo. Santidade é um estilo de vida de gratidão a um pai que me amou, mesmo eu não merecendo ser amado. Você pode notar se quiser, santidade não é o que eu faço para conquistar o amor de Deus. Santidade é o que eu faço para responder um Deus que me amou primeiro, mesmo sem eu merecer. Eu não estou conquistando o amor de Deus. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Mas é minha escolha se eu vou responder a esse amor ou não. Imagina a cena, irmãos, o menino acordando no dia depois da festa. Não está aqui no texto, mas eu fico imaginando. Teve a festa, aquilo tudo, e o menino acorda naquele dia. E ele acorda numa cama que ele não merecia. Ele acorda usando um pijama que ele não merecia. Ele acorda usando um anel que ele não merecia. E ele vai andando por uma casa que ele não merecia. E ele senta numa mesa que ele não merecia. E ele vai tomar uma refeição que ele não merecia. Esse é o próximo dia dele. E de repente, quando ele está ali na mesa, o pai chega e fala assim: filho, você podia fazer tal coisa para o pai hoje? Qual que vai ser a resposta desse menino? Ele tem uma escolha a fazer. Ou eu obedeço porque eu preciso conquistar o amor do meu pai, mas eu já virei essa página. Eu já entendi que meu pai me ama, a despeito de qualquer coisa. Como que eu não vou fazer o que meu pai espera de mim? Como que eu, depois de tudo que ele fez por mim, como que eu não vou fazer o que ele espera de mim?
É um reconhecimento. Isso é santidade. Reconhecer o preço que foi pago por mim. Você não consegue andar em santidade, não é porque você não conhece a lei, mas porque você ainda não entendeu o quanto o Pai te amou. Não é sobre conhecer a lei, decorar a lei, saber isso pode, isso não pode. É sobre primariamente saber: o Pai me amou e pagou um preço por mim. Tem um preço que foi pago. Santidade nasce no coração de filhos que sabem que Deus os amou primeiro. João vai nos dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, um reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Então, todas as vezes que você for desafiado a viver em santidade, o meu conselho para você é: lembra da festa. Lembra do que Deus fez por você. Lembra de que você chegou todo sujo. Lembra que você chegou todo quebrado. Lembra que você chegou fedendo como um mendigo. Mas o Pai te amou, te beijou, te abraçou e fez uma festa para você. Nesse dia é isso que tem que lembrar no nosso coração. Lembra que para todos você já estava morto, mas o Pai via vida em você. Lembra que você estava perdido, mas o Pai te achou. Lembra que para todos você era um escorraçado, mas para o Pai você era filho. Nesses dias a gente tem que se lembrar dessas coisas. E se lembrar, por fim, que um preço foi pago. Um preço foi pago. Por aquele menino voltar para casa, para ele não custou nada. Para ele não custou nada. Mas alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar a festa. Alguém teve que pagar o anel. Alguém teve que pagar as vestes. Alguém teve que pagar tudo o que estava acontecendo. E a pergunta que eu faço para você é: quem que pagou? Quem que pagou, irmãos? Sabe, quem que está bravo nessa história? Quem que está bravo, reclamando? Assim, como é que mata um bezerro cevado, né? Algumas traduções dizem o bezerro gordo, que era um bezerro para a comunidade. Aquilo era uma festa. Imagina aquela festa, irmãos. Está ali na festa, aí os meninos chegam e falam assim: o que nós estamos comemorando? Estamos comemorando que fulano fez tudo errado e voltou. Essa é a festa. Não é essa a festa? Fulano fez tudo errado, mas voltou. Deus não é um pai como o nosso pai. E aí tem um lá fora, falando assim: como assim? Por que matou o bezerro? Sabe quem estava pagando aquela conta? O irmão mais velho. Porque no começo da parábola, Jesus disse que o pai repartiu a herança. Tudo que tem lá ia ser do filho quando o pai morresse. Era dele. É o bezerro dele que está sendo morto. E se agora aquele filho está de volta e o pai recebe ele não como um trabalhador, mas como um filho, ele está dizendo: não só isso, a minha herança vai ser repartida com ele. Agora ele é herdeiro comigo também. Alguém teve que pagar o preço. A boa notícia para nós aqui hoje é o seguinte: quem é o nosso irmão mais velho? O nosso irmão mais velho é quem está contando essa parábola para nós. O nosso irmão mais velho foi aquele que um dia olhou para o pai e disse assim: pode trazer ele de volta, eu vou pagar o preço. O nosso irmão mais velho é aquele que um dia disse: eu pagarei o preço na cruz de bom grado para trazer os meus irmãos de volta. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que eu e você, nós somos agora co-herdeiros com Cristo Jesus. A herança que era só dele, agora foi dada para mim e para você. É por isso que quando Romanos capítulo número 8, quando Paulo está falando da obra de Cristo, ele diz no versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja Deus, porque o nosso irmão mais velho um dia disse: eu vou pagar o preço com alegria, para que você volte para a casa do Pai. E nós temos um irmão mais velho que é o primogênito dentre muitos irmãos, e a herança que estava destinada a ele, agora é destinada a mim e a você. Nós tomamos posse da herança no Santo de Israel. E o que é santidade, irmãos? É lembrar que o nosso irmão mais velho foi para a cruz por mim e por você. Como é que nós não andaremos à imagem dele, à imagem do nosso Senhor? Ame a Deus de todo o seu coração, honre o preço que o seu irmão mais velho pagou, viva em santidade para a glória de Deus.